Rapaziada rubro-negra, vamos conferir os comentários do Posse de Bola sobre esse sufoco que o Flamengo passou ontem. Se classificamos. Rossi pegou 2 pênaltis. Meu Deus, joga muito. Crédito de imagem, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal, a SR Fla, ative o sininho, chega com like e bora lá porque tem muito a ser comentado. Vamos lá. Quem é o favorito na Libertadores? É o Flamengo, é a LDU, é o Palmeiras ou é o Racing? Os 4 semifinalistas estão aí. Eu acho que pênalti você tem que enfiar a raquete. Aliás, do Léo Pereira bateu um pênalti, foi um negócio extraordinário. O Estudiantes desrespeitou uma lei básica do futebol. Herói do tempo normal não bate penalidade. Esse é clássico. E vamos lá, vamos colocar na tela aí os resultados da Libertadores. E também tivemos Racing 1, será o adversário do Flamengo. Palmeiras, que teve a vida mais fácil, meteu 3-1 no River Plate, está na semifinal. A LDU, que venceu o São Paulo dentro do Morumbi, uma vergonha para o São Paulo. E o Estudiantes venceu o Flamengo por 1-0, mas foi derrotado nos pênaltis com o Rossi defendendo 2 cobranças. E Racing e Flamengo, primeiro jogo no Maracanã. Evidentemente que vai dar Flamengo ou Palmeiras. Na fase atual, a julgar pelo que aconteceu nesses dias que nós tivemos aí, o Palmeiras seria, não digo favorito, brilhou mais, né? Se deu bem, mostrou um futebol mais vistoso, ganhando no River, e o Flamengo ficou ali, como eu falei, tá beirando, tá namorando o abismo, o perigo e tal. Mas o Flamengo é Flamengo, né? Tem mais torcida, vai ganhar a enquete. Então vai ganhar o Flamengo. Vai ganhar a enquete. Vai ganhar o Flamengo, páreo duro com o Palmeiras. Vai ganhar a enquete. E toda vez que um time é bom, todo mundo odeia. Deixa eu começar com o Mauro César, porque ele está lá em La Plata, viu ao vivo a classificação do Flamengo, esteve lá com uma cobertura extensa, mostrando coisas do estádio, torcida e tudo mais. Então, Mauro, a minha pergunta é, ontem teve mais sorte do que juízo ou também não é tanto exagero assim? E por que o Flamengo quase caiu? O que aconteceu de errado? Esse é o perigo que ele viveu ontem? Pode servir de lição daqui para frente? Bem, eu acho que são 2 análises. Uma é a do jogo, né? O jogo do Flamengo foi ruim, o time não competiu como tem que competir. O próprio Felipe Luiz, na coletiva, falou sobre a expressão dele, né? Como esses times argentinos, nessas circunstâncias, mesmo sendo tecnicamente inferiores, cobrem uma área tão grande do campo, ou seja, os caras correm mais, os caras fazem cobertura, ganham duelos, disputam na velocidade, levam a melhor muitas vezes, porque os caras jogam o jogo da vida. Isso faz diferença. Essa é uma competição peculiar na qual equipes se superam. E você muitas vezes acaba tendo surpresas por conta disso. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando o Campeonato Carioca contra um pequeno. O Pedro, que a gente está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho, foi uma coisa terrível. Molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. O Facundo Rodrigues, aquele do lance polêmico do Maracanã, conseguiu fazer uma cobertura excelente, mandou para escanteio. Ele estava na pequena área em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo, né? É ele que perdeu o gol domingo na pequena área contra o Vasco, ele que perdeu um gol que colocou o Flamengo nessa situação de não ter uma vantagem mais ampla diante de um adversário aguerrido, com uma estratégia muito clara e que se superou em campo e venceu o jogo. O Estudiantes venceu a partida. Então a atuação foi muito ruim. Mas a classificação é indiscutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem, o que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0, virou um 2-1, com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta, né? Então tem um contexto da classificação, para mim, indiscutível, mas o que aconteceu ontem foi uma demonstração de que o Léo Ortiz, que a gente está vendo aí na foto também, uma pior atuação do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, que jogou muito mal. Os zagueiros não jogaram bem, o Léo Ortiz acho que foi o pior dos dois, né? O que segurou foi o Saúl, excelente no meio campo, o Jorginho com dificuldade por conta da falta de ritmo, mas acho que não chegou a comprometer, errou alguns passos que ele não costuma errar, mas acho que não comprometeu. E até na coletiva eu perguntei para o Felipe Luiz sobre a lição que ele aprendeu ontem, em função de ser um técnico ainda sem experiência, menos de um ano como treinador, e que ainda precisa amadurecer rápido, não tem jeito, amigo. Ele tem agora
um mês aproximadamente, pouco menos, né, para o primeiro jogo contra o Racing, no Rio de Janeiro, o mesmo roteiro, e depois, se classificar, terá um mês aproximadamente até a final. Então tem intervalos grandes até lá, né? Até por isso, para você querer plagiar o Trajano já plagiando, a enquete é patética, porque não vale nada você falar hoje quem é favorito, porque ao mesmo muita coisa acontece, o jogador se machuca, quem está em boa fase fica em má fase, técnicos vêm e vão, você não sabe o que vai acontecer. O Racing mesmo tem um jogo domingo contra o Independente, tem um jogo na semana que vem contra o River na Copa Argentina, pode vencer, pode perder. Enfim, a gente não sabe, o Flamengo vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Corinthians, né? O Palmeiras tem os compromissos dele também, então muita coisa acontece até lá. Mas ontem foi de novo uma lição que eu não sei se o Flamengo aprendeu, porque há uma crônica dificuldade desses jogadores, os que estavam há mais tempo, e até de quem chegou, de entender as peculiaridades dessa competição. Então a classificação, acho que para mim não tem discussão, pelo que foi o conjunto da obra, mas ontem a atuação foi muito ruim. E o primeiro tempo, essa é a lição principal. Do Rio de Janeiro, o Flamengo jogou muito bem, uma das melhores atuações do ano, muito superior, aniquilou o adversário, mas só fez 2 gols. Um deles porque o seu Pedro resolveu fazer uma graça diante do goleiro. O Pedro, que também, na semana passada, deu passe de letra. Ontem o Medina meteu um passe de letra também. Você pensa, estava 1-0. Não era hora ainda para o Medina, mas você vê que estava engasgado. Alguém acha que o jogador do time argentino encarou como natural aquela gracinha. Os caras não gostaram. Você dá um anabolizante para o adversário, emocional. E o Estudiantes jogou com uma estratégia muito clara para tentar achar o segundo gol, fez, estava impedido, mas centímetros para cá ou para lá, poderia ter se classificado o time argentino. No estádio, né, a torcida, ela vinha muitas vezes junto com o time. Agora, contra o Racing, a tendência é ser mais difícil se o Flamengo não fizer uma boa vantagem no Rio de Janeiro. Porque o Racing é um time, na minha visão, melhor que o Estudiantes, é um time que se entrega ainda mais, chuta, é um time que abriu, chuta o tempo todo pro gol, e tende a ser um adversário mais complicado para o Flamengo se repetir o tipo de atuação que teve ontem e não carregar uma vitória ampla para a Avejaneda, aí vai passar pelo mesmo drama que viveu ontem, na minha visão, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Mas tem o outro lado, né? Libertadores, noites de Libertadores, tem um monte de clichê também aí, né? Nessa hora, o importante para o Flamengo, no buraco que ele se enfiou, ele tinha que sobreviver. Ele tinha que se salvar. Ele se salvou. Já temos várias histórias de times que fazem isso e conseguem depois o título no final. Mas tem que aprender as lições. Elas foram de novo esfregadas na cara dos jogadores e todos do Flamengo. Ô Juca, você ainda tá na vibe que o Flamengo é o super favorito para ganhar tudo e tal? Não. Mudou. Mudei. Diga lá. Você perguntou, eu respondi. Você Mas quer que eu desenvolva. Você quer que eu Vamos desenvolva? falar do jogo de ontem. O Mauro fez Sim, o Flamengo ontem me decepcionou por todas essas razões que o Mauro citou. Não parecia que o Flamengo estava jogando uma classificação para a semifinal da Libertadores. Tendo um time muito melhor que o Estudiantes, não foi capaz, embora tenha dominado o jogo, né? O goleiro, o veterano goleiro do Estudiantes trabalhou muito pouco. E na hora dos pênaltis não trabalhou tão bem como trabalhou o Rossi. Mas o Palmeiras me parece num momento melhor que o Flamengo. Agora, é claro, como disse o Mauro também, daqui o meio, eu também acho patética a sua... Muito bom. Opa! Entendeu? Tá vendo? Não sou sozinho, não. Faço a menor ideia. E te digo mais, não exclua a LDU. Você exclui a LDU? Eu excluo. Eu não excluo. Pelo que a gente viu, a gente não sabe o que vai acontecer. Até lá, se machucou o Flaco, o Vitor Roque, o Palmeiras desmonta. Mas pelo que a gente viu, eu acho que o Palmeiras passa da LDU. Não, mas na pesquisa não é para que vai ser campeão, né? Sim. Eu também teria que passar pelo Palmeiras e passar pelo Flamengo ou Racing. Mas excluir por excluir, assim, nessa fase de mata-mata de Libertadores, eu não excluo nada. Onde eu errei? Que eu achava que era mais simples para o São Paulo passar pela LDU do que o Flamengo passar pelos Estudiantes. O Flamengo acabou passando pelos Estudiantes, com a dificuldade que eu previa, no entanto, sem o teatro que eu previa. Não teve, o Mauro poderá dizer, não foi um jogo agressivo do ponto de vista nem no gramado, nem da torcida, né, Mauro? Claro que foi um jogo tenso e tal, mas... O máximo que teve foi o foguetório no hotel, mas tudo que a gente já imaginava. Isso. Não teve isso, né, Mauro? Teve problema do lado de fora lá, o ônibus apedrejado, né? Ah, é verdade. Um dos ônibus do Flamengo tomou pedrada
Um babaca estava lá imitando um macaco, pelo menos um babaca que foi racista, que foi filmado, mais um, né? Esses aí, o da pedrada do macaco mereciam a polícia brasileira, sabe? A PM brasileira, que bate em torcedor que não está fazendo nada. Sim. Mas esses imbecis mereciam a polícia. Só que eles estão aqui, a polícia está no Brasil, sabe? Se combinam. Mas fora isso, foi tudo bem. E o gramado é bom, o estádio dá condições, é um estádio para 32 mil torcedores, a torcida fica próxima, mas não fica tão em cima. A arquibancada é um pouco mais alta em relação ao campo, então o torcedor fica a uma certa distância. Agora, jogaram algumas coisas em jornalistas brasileiros, jogaram algumas coisas nos jogadores do Flamengo, mas nada muito grave não, entendeu? É Libertadores, não é Champions League, né? Essas coisinhas, entre aspas, vão acontecer. Mas não foi nada grave. O Flamengo teve a condição de jogo e o árbitro foi muito bem, só fez uma coisa que eu não entendi, foi ele obrigar o Léo Pereira a sair de campo, quando ele já estava bem e de pé, numa bola parada, no escanteio na área do Flamengo. Você não tira um zagueiro numa hora daquela. Ele ficou em pé à beira do campo esperando para entrar. Nem foi atendido fora do gramado. Só isso que foi, acho, uma decisão equivocada do Piero Mazza. No geral, o chileno apitou o jogo muito bem. O gol estava impedido, enfim. Também gostei da arbitragem, mas ele deixou de dar uma falta no Samuel Lino, evidente, o empurrão do Samuel Lino num lance pela esquerda, que seria uma falta perigosa para o Flamengo bater. Mas acho que o Flamengo não tem que reclamar, a não ser de si mesmo. Então, muito bem. O Arnaldo, você acha que foi mais sorte do que juízo? O que faltou pro Flamengo ontem para ter um negócio mais simples? E quanto à enquete, eu voto. Hoje, na fotografia de hoje, para mim, o Palmeiras está jogando mais e seria o favorito. Eu não tenho receio de votar, eu voto mesmo. Fala aí. Não, você é muito corajoso, âncora. Isso é inegável, hein? Tô votando, hein? Fala aí, Arnaldo. Esse recorte dos últimos 4 jogos do Palmeiras mostra uma clara ascensão, né? Do time do Abel como técnico, do Palmeiras no aspecto coletivo e de alguns jogadores no aspecto individual. O Palmeiras chega num estágio que o Flamengo tinha atingido antes. E aí, embora a gente não saiba o que vai acontecer em um mês, eu já fiz todo o cronograma aqui desse próximo mês. E a vida do Palmeiras é bem mais simples que a do Flamengo na outra frente, no Brasileiro. Até o confronto ou os confrontos das semifinais da Libertadores. Porque é aquilo, esses dois times que são completamente fora da curva, são muito melhores que os outros sul-americanos todos, têm elencos muito mais caros, jogadores muito mais técnicos e tudo mais, eles também estão duelando no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, viu, Tirani? Até lá, são 3 brasileiros agora em uma semana, antes da data FIFA. E, de novo, me parece mais complicada a tarefa do Flamengo. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians já no domingo aqui. Não é fácil jogar contra o Corinthians em São Paulo. Faz o confronto com o Cruzeiro em casa na quinta e visita o Bahia. Né? O Palmeiras não tem vida fácil, mas me parece um pouco mais factível. Aí, projetando o calendário 2 na hora da semifinal da Libertadores, aí a temporada pode se resolver para o Palmeiras, na minha situação, na minha opinião, né? Porque daí, nesse momento, a vida do Palmeiras é mais, porque ele vai ter que jogar os 2 confrontos diretos do Brasileiro no Maracanã contra o Flamengo, depois ele vai a Quito, depois ele joga com o Cruzeiro e depois ele joga com a LDU de novo. Então, ele faz os 2 confrontos do Brasileiro justamente entre as semifinais da Libertadores. E do outro lado, eu acho, como o Mauro bem descreveu, não é tanta diferença assim em uma situação de mando de campo, porque o mando de campo da LDU é o mando de campo barra altitude. O mando de campo do Racing, assim como é dos Estudiantes, é uma outra coisa. E acho que o Flamengo viveu ontem o que qualquer clube brasileiro viveria na Argentina com a vantagem mínima de 1 gol. Não é fácil jogar assim. E acho que e aí o Mauro falou coisas antes também sobre amadurecimento de Felipe Luiz, coisa que eu tenho. Ou de algumas alternativas diferentes para jogar determinados jogos. Partidas com características diferentes, onde a competição vale mais do que a técnica. Se o Flamengo quiser ser só um time técnico, ele não ganha Libertadores. Né? Ele tem que ser
mais do que isso ou diferente disso muitas vezes. Estou me antecipando, mas a probabilidade de uma repetição da final da Libertadores que a gente já teve lá em Montevidéu é bastante considerável. Mas dessa vez, Tironi, o Palmeiras não é como diria o outro, o underdog, não. O Palmeiras é tão forte como o Flamengo, tem um time tão bom como o do Flamengo, investiu tanto ou mais que o Flamengo, agora não tem mais aquela situação, putz, olha lá, o Palmeiras pode encarar o Flamengo de igual, ou até de cima para baixo, como poucas vezes pôde ao longo dessa era, Abel. Imaginou Andréas Pereira nesse jogo? Você faz um gol. Agora, esse ponto que o Arnaldo põe no final, achei interessante, Danilo, que o Flamengo, numa situação que ele normalmente não se coloca nessa situação, de talvez eu não seja o favorito aqui e tal, mas na fotografia de hoje o Palmeiras está jogando melhor. Então o Flamengo é como se ele tivesse um aprendizado do Estudiantes para daqui para frente. Fala, olha, nós somos muito bons, mas a gente vai precisar fazer mais. Eu vi até a pergunta do Mauro ontem na coletiva pro Felipe Luiz, e aí ele fala que a lição principal para ele foi contra o Central Córdoba, né? Isso. Quando ele escalou o time reserva lá no Maracanã. E que eu insisto, mesmo com o time reserva, o Flamengo tinha que ter vencido o Central Córdoba, tinha que ter entrado mais ligado e tal. Eu acho que quando a gente olha o jogo do Flamengo, ele fica sempre no limite entre ser um jogo muito bonito e ser displicente às vezes. Então, às vezes, um jogo que ainda não está resolvido, o Flamengo tenta dar aquele brilho para uma jogada que poderia ter sido resolvida de outra maneira. Poderia ter já um gol um pouco mais feio, não poderia, em vez de driblar 3, driblava 2 e chutaria. O Arrascaeta sempre na entrada da área, às vezes ele tem condição de chute, ele quer dar aquela assistência perfeita e que quando funciona é maravilhoso. Mas às vezes o Flamengo precisa ser mais objetivo, precisa ser mais direto ao ponto. Como a gente viu nessa comparação sempre, nos últimos 5, 6 anos com o Palmeiras sempre foi um time muito objetivo, às vezes até feio de tão objetivo que era, mas funcionou. Então eu acho que às vezes para o Flamengo falta entender um momento que precisa ser esse time mais objetivo, e ontem em alguns momentos o Flamengo chegava na área do Estudiantes, o Arrascaeta tinha a chance de fazer um chute de fora da área, o Pedro poderia finalizar de uma forma um pouco mais simples, digamos assim, e preferia lá aquele requinte, aquela coisa um pouco mais bonita. E não pode, não é toda hora que vai jogar assim, ainda mais uma Libertadores, quando você tem só um gol de vantagem jogando fora de casa. O Flamengo no primeiro tempo do Rio de Janeiro poderia ter jogado a ponto de novo, ter jogado com força máxima no Brasileirão e ter administrado ontem. Eu concordo com todos vocês que hoje, eu acho que só o Mauro não falou sobre isso, mas todos os outros falaram que o Palmeiras hoje joga o melhor futebol, mas falta muito tempo ainda. Só que eu acho que tem um ponto fundamental pra gente observar, que é o Flamengo voltando a ter o Jorginho. O Flamengo caiu bastante de produção com o Jorginho e ontem ele estava longe das suas melhores condições. E dentro do elenco, hoje, quando a gente imaginar que o Flamengo pode perder, sei lá, o Pedro, vai ter o Bruno Henrique. Se a gente imaginar que o Jorginho não joga de novo, tem lá o Alan, o Pulgar tá para voltar, se não jogar... Então, eu acho que a única posição que o Flamengo vai sofrer se perder alguém é perder o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. Já o Palmeiras, do jeito que tá hoje, se perde o Vitor Roque ou o Flaco, pode ser que o time pare. Pode ser que o time pare. Toda a observação que eu sempre faço sobre a montagem do elenco do Flamengo para uma alternativa ao Léo Pereira e Léo Ortiz, do jeito que hoje o Abel montou o time, o Palmeiras não tem mais opção de ataque, porque antes era ou o Vitor Roque ou o Flaco, agora são os dois. Se não joga, pode ser Luigi a opção seguinte. Ou pode ser, como foi contra o Fortaleza, um ataque com Maurício, Rafael Veiga. Então, sim, hoje o time titular do Palmeiras joga muito bem, mas falta um mês para a semifinal e mais um mês para a final, então a gente vai ter que observar como vai ser. Mas eu acho que a principal diferença entre os dois é que o Palmeiras sabe ser objetivo. O Flamengo ainda não mostrou isso. Ô, Mauro, claro, falta muito tempo ainda para semifinal, final. Você, inclusive, criticou a enquete. Eu sei que isso é uma coisa pessoal comigo, porque afinal estamos rompidos. Mas, nesse tempo, se você tivesse que escolher coisas para o Flamengo melhorar, você escolheria o quê? Postura. A primeira coisa que eu faria era, já que o Zico hoje é até funcionário do Flamengo, o Zico faria algumas palestras para os jogadores para abordar isso que o Danilo tocou agora, esse tema. Se você pegar, quem não viu o Zico, pega os gols do Zico, alguns no YouTube, reparem, todas as finalizações são tiros fortes tirando do goleiro. O Zico nunca fazia negócio, a não ser que como recurso, né? O último recurso, cavadinha, toque de letra, nunca teve gracinha. O Zico sempre, e não que ele não soubesse fazer,
Porque diante do goleiro era seriedade 200%. É isso que eles têm que aprender. E contra um adversário que, bem, tem uma história. Aqui tem uma coisa na Argentina que é muito diferente do que há no Brasil. Nenhuma, vou repetir, nenhuma torcida tem a relação que alguns clubes especialmente têm aqui com a Libertadores. Aqui se aprende em La Plata, quem torce para os Estudiantes, desde o berço, que a Libertadores é tudo. E que, na visão deles, nós temos 4. No clube, tem uma coisa curiosa, eu mostrei até na minha rede social lá, tem um restaurante que funciona ali no andar de baixo, e você, quando não é dia de jogo, pode almoçar à beira do gramado ali. Eu almocei até na véspera do jogo. Bela milanesa, aliás, hein? Que bela milanesa. E no dia do jogo você pode comer ali, jantar, no caso, jogo à noite, e assiste numa cadeira ali na beira do campo também. Aí não tem as mesas, claro, para o pessoal poder jantar à beira do gramado, mas você vê o jogo dali de perto. Sai do restaurante, senta e vê o jogo. E aí do lado tem um coworking, né? E nesse coworking você tem umas baias para trabalhar individualmente e salas de reunião. Uma das salas de reunião, sabe qual é o nome da sala de reunião? Cada uma tem um nome. Uma delas chama-se Mineirão. Por que Mineirão? Porque foi lá que os Estudiantes ganhou em 2009 o seu último título da Libertadores. Então eles pensam nisso, gente, o tempo todo. O Eduardo Domingues ontem na coletiva depois do jogo, ele falava, para voltarmos à Libertadores temos que ganhar o título, porque o time está muito longe da pontuação que leva à Libertadores. Tem que ser campeão do clausura, se classificar, fazer o mata-mata e ser campeão. Então eles pensam o tempo todo, cara, para esses jogadores, para a torcida, para quem é dos Estudiantes, esse jogo de ontem é tudo. Tudo, tudo, tudo. Não existe comparação de nenhum outro confronto com uma partida como essa. Então os caras jogam a vida. E isso não é piada, não é clichê, é fato. Então, como disse Felipe Luiz, né? Não, eles cobrem uma área enorme do campo. Sim, porque o cara corre mais, o cara dá algo mais, o sujeito vai na bola sabendo que ele não pode errar. E por isso que aí quando a bola cai no pé do Pedro, ele acha que vai fazer o gol, ele quando pensa, ele vai se atirar na bola, aparece o Facundo Rodrigues num carrinho e impede o gol. Por exemplo, né? Aí o Arrascaeta tem uma chance, num erro, um dos poucos erros, né, do time argentino, caminha com a bola em direção ao gol, tem a chance de chutar de fora da área, mas ele prefere parar, tentar um drible, ver a melhor escolha, tenta o passe para o Pedro, os dois se embanando, são desarmados e perdem. Começa o segundo tempo. Então, isso é a primeira coisa que tem que aprender, com relação à definição de jogadas. E, claro, entender que o adversário vai jogar tudo que pode e algo mais. Com o Racing vai ser pior nesse sentido, a não ser que o Flamengo consiga um placar muito bom no Rio de Janeiro. Se chegar na Rio de Janeiro com a diferença de um gol, vai ser muito complicado. Quem não viu, veja a maneira que o Racing virou para cima do Peñarol, por exemplo, a reação dos jogadores. Agora, do ponto de vista tático, de conteúdo, é um time, acho que inferior um pouco aos Estudiantes. O Eduardo Domingues é um técnico mais estratégico do que o Gustavo Costas, que é um louco à beira do campo, mas consegue fazer os jogadores dele se matarem no gramado. E é um time chuta-chuta. Abriu, chuta. Ao contrário do Flamengo, são extremos. O Racing é um time que chuta de qualquer lugar. Abriu, tem oportunidade, arrisca. E de vez em quando dá certo. E tem um currículo, né? Venceu vários brasileiros, o Fortaleza, o Cruzeiro, o Corinthians, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Botafogo, todos eles caíram para o Racing, em diferentes fases de Libertadores, Sul-Americana e Recopa. Eu vou sugerir essa sugestão do Mauro, que o Zico faça uma palestra para o jogador, que o Zico leve junto o Nunes. O que está faltando, tudo que nós estamos falando aqui de postura, então é raça. Isso. É raça, é empenho. E chute pro gol. O Nunes não tinha medo de chutar pro gol. Não era um jogador técnico, fabuloso, sensacional. Qual que era o apelido dele? Foi um baita artilheiro. Então o Zico levar o Nunes junto. Não, olha aqui, olha como é que você. E botar os vídeos do Nunes também se empenhando em campo. Qual era o apelido do Nunes? Artilheiro das grandes decisões. Artilheiro das grandes decisões. Como tem o Dodô, como é que era o gol? Artilheiro dos gols bonitos. Fez um contra o América, eu queria matar. Esse é um bom ponto, o Nunes, né? Você já viu o Nunes firular algum lance? Chegou, pá, chuta, gol. Enfim. Marcado. Próximos jogos do Flamengo, eu vou falar aqui de boca, não tem tela, você vai falar, tá? Corinthians fora, Cruzeiro em casa, Bahia fora, Botafogo fora, aí ó. Então tem aí, agora tem. Palmeiras em casa, Racing em casa, Fortaleza fora, Racing fora. Tá aí o calendário da Isso Libertadores. aí é o trecho das semifinais da Libertadores só. Isso. O Palmeiras tem o Bahia fora, depois o Vasco em casa, o São Paulo fora, domingo que vem, Juventude em casa, Bragantino em casa, 2 jogos em casa para fazer 6 pontos, bonitos aí, hein? Flamengo fora, aí sim. LDU fora, Cruzeiro em casa e LDU em casa. O encalacrado pro Palmeiras é o seguinte, vai encarar, antes de encarar a LDU, pega o Flamengo fora.
Mudou de agosto sangrento para outubro E sangrento. depois, entre os jogos da LDU, tem o Cruzeiro em casa. Nessa sequência, até o confronto direto entre eles no Maracanã, que precede a semifinal da Libertadores, é bem possível que o Palmeiras abra a diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Calma. Qual diferença? A tabela é muito mais fácil. O Juventude é em casa ou fora? Em casa. Em casa, tá. Exato. Então tem esses 3 pontos do Juventude aí, é bem possível, porque isso até agora é pontos perdidos, né? Mas aí acho que o Palmeiras vai pro confronto direto, você entende? Com uma condição de jogar pelo empate, de ter, e o Flamengo, em termos de Brasileirão, sendo obrigado a ganhar para descontar essa diferença aí. Quanto tempo falta, Arnaldo, então, para ter Flamengo e Palmeiras? Quanto tempo? Menos de um mês. Então, falta Menos de um mês. Dia 19. Exato. Falta um mês para Libertadores, menos de um mês para esse confronto direto que justamente precede a semifinal da Libertadores. Então é uma missão difícil para o Flamengo em termos de tabela, é o pior momento do calendário. Depois acho que muda um pouco, né? Depois da semifinal da Libertadores, mas até lá o Palmeiras tem boas chances de ter o líder efetivo do Brasileirão com alguma vantagem. Tá aí, galera, o vídeo primeiro lugar antes dessa enquete. O Felipe Luiz, ele tem que pegar o time do Flamengo. Eu acredito que ele faça isso. Pegar esse jogo, cara, e assistir esse jogo com o elenco, mostrar ponto a ponto onde que errou, como e por que resultou nisso. Eu sei, a Libertadores acontece, tem que passar por essas provações e tudo mais. Era pra ser mais fácil, cara. Ou o time do Estudiantes, ele, com relação à qualidade técnica, não chega nem aos pés do Flamengo, cara. Como que o Flamengo fica naquele joguinho ali de uma bola para um lado para o outro? Pô, tinha que ter mais recurso. Então tinha que desenvolver, tinha que performar, como o Felipe vem falando sempre. Pro Racing, o Racing é diferente e vai ser outra pegada, cara. A gente vai ter jogo contra o Racing e vamos ver como que se sai lá no Maracanã e tem que jogar bem. Na Argentina não tem que se entregar perder por 1-0. Pô, pelo amor, não pode. Mas vamos torcer. Daqui a 30 dias e durante, já começando pelo Corinthians, porque eu vou estar lá no Corinthians, o Flamengo tem que performar, mudar a visão, a visão de encarar o jogo, o adversário. Mas beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, ajuda com o like e tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.